livro de Gênesis, né? O tema da nossa série, né, que a gente está começando hoje, é lições do livro de Gênesis para hoje. O tema da nossa mensagem de hoje é o princípio. E aí, nós temos algumas observações para que a gente entenda mais claramente a proposta do próprio livro de Gênesis, né? Algumas coisas devem ser consideradas. Primeiro, que o livro de Gênesis ele não foi escrito, certo? Para dar informações científicas, nem muito menos combater o darwinismo, né? Então, o livro de Gênesis não foi escrito para isso, certo? O livro ele tem uma outra proposta, ele tem a proposta de apresentar para nós o princípio da história da salvação. É para isso que o livro de Gênesis foi escrito. Ele vai apresentar a história da salvação, desde o início. Vários estudiosos e comentaristas do livro de Gênesis, tanto judeus quanto cristãos protestantes, evangélicos, eles chegam a dizer que o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis são os mais importantes da Bíblia. Porque se você interpretar errado o capítulo 1, 2 e 3, toda a Bíblia vai ser interpretada errado. Então, daí a importância dos 3 primeiros capítulos de Gênesis, né, de fundamentar a nossa compreensão de quem Deus é, quem nós somos e quais foram as consequências do pecado na raça humana. Né? Ao contrário do que nós vemos nas outras mitologias e nas outras interpretações de outros mitos que aparecem em outras nações, que vão dizer que a humanidade surgiu por causa da briga de um Deus com o outro, ou a humanidade tem problema porque não foi educada suficientemente bem. A proposta bíblica apresentada em Gênesis é uma proposta totalmente única e exclusiva, que apresenta não uma mitologia, mas apresenta uma narração poética e histórica de como as coisas surgiram. Então nós temos aqui todos esses elementos ao mesmo tempo, né? Então não se trata apenas de uma narração ou de uma poesia. Porque você pode dizer, então se é uma poesia, então cada um pode interpretar cada elemento da poesia do jeito que quer. Não é bem assim. É característica do texto de Gênesis, você tem elementos poéticos, narrativos e também históricos. Porque o objetivo do livro de Gênesis é justamente apresentar o princípio da história da redenção, o início da história da redenção, certo? Então, nesse sentido, é o que a gente vai pensar aqui a partir do início do livro de Gênesis. Um ponto ainda importante para a nossa introdução é a divisão do livro. Porque, assim, capítulos e versículos são muito bons e ajudam muito a gente. Né? É maravilhoso você ter capítulo e versículo, você acha no instante a passagem que o pastor está dizendo, que o pregador está dizendo. Só que capítulo e versículo, isso é uma invenção para cá, né? Século XVIII, XVII, XVIII. A Bíblia mesmo, do jeito que ela foi escrita num texto só. Então você não tem divisões de capítulos e versículos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, quando eu pergunto assim, onde é que termina o capítulo 1 de Gênesis? Aí todo mundo vai correr na Bíblia e vai dizer, termina no verso 31 do capítulo 1. Não, não é. Quando você pega a divisão do texto, do próprio texto, ou seja, quando você entende que isso aqui está sendo contado a história, você vai ver que a história do capítulo 1, ela termina no capítulo 2, verso 3. Por isso que eu coloquei aqui o tema da nossa mensagem, o princípio, Gênesis capítulo 1, verso 1, até Gênesis 2, verso 3. Porque essa é a divisão, como os comentaristas chamam, a divisão natural do texto, ou seja, a divisão que o autor, na hora que estava escrevendo, se propôs a apresentar. Então, esse vai ser o nosso desafio hoje, né? Percorrer esses versos, que são uma poesia, mas que trazem elementos de narração e de história. E eu convido você a deixar a Bíblia aberta e nós vamos fazer a leitura dessa passagem. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, né?
Então acompanha a leitura aí. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus, houve tarde e manhã o segundo dia. E Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse, que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminarem a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há.
E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Vamos orar e pedir que Deus nos abençoe nesse grande desafio de estudar esse capítulo. Senhor, nos dê graça, abençoe nossa mente e o nosso coração, para que a Tua palavra possa ser entendida e praticada por nós. Repreende o mal, nos guarda na Tua presença e me ajude como servo imperfeito e incapaz a ser fiel à Tua palavra, para que eu ensine de acordo com a Tua vontade, para que a Tua santa igreja seja edificada. Assim, nós oramos em nome de Jesus, dependentes do Senhor. Amém. Irmãos, esse maravilhoso texto de Gênesis, ele foi escrito por Moisés, e assim não há dúvida entre os estudiosos que Moisés escreveu esse livro, né? Não só esse, mas os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Os judeus chamam esses 5 primeiros de Pentateuco, né? Ou de Torá, que significa lei. Pentateuco é o nome dado pela tradução grega do Antigo Testamento. Mas os judeus chamam esses 5 primeiros livros de a lei do Senhor, certo? Esse período aqui aí é de muito debate. Alguns vão dizer que Gênesis foi escrito por volta do ano 3150, outros vão dizer 1300, 1200 antes de Cristo, certo? Mas eu estou estudando ainda o livro de Jó em casa, e aí eu comentando com Débora, né? A gente acha que o livro de Gênesis é o primeiro livro, assim, o mais antigo da Bíblia, né? Quando, na verdade, o livro mais antigo que a gente tem registro é o livro de Jó. Jó é mais antigo do que Gênesis. Provavelmente, Jó escreveu primeiro do que Moisés, né? Então, os comentaristas ficam nessa disputa aí para saber. Mas o nome Gênesis, Gênesis, ele vem da tradução grega, né? Grega e latina, né? A tradução grega do Antigo Testamento é chamada de Septuaginta, que é a palavra grega para 70, porque na época de Alexandre o Grande, Alexandre convocou 73 judeus para traduzir o Antigo Testamento do grego e do aramaico para do hebraico e do aramaico para o grego alexandrino. E aí Alexandre o Grande convocou esses 73 judeus e eles traduziram em, salvo engano, foi 30 dias. Os caras sentaram, os 73 judeus sentaram para traduzir o Antigo Testamento. E daí vem o nome Gênesis, que significa origem. Mas o nome hebraico, assim como a maior parte dos livros do Antigo Testamento, ele sempre vem da primeira palavra ou da primeira frase do livro. Então, o nosso texto começa no princípio. Isso aí é uma palavra só, né, que é a palavra grega bereshit, que significa no princípio. Então, para os judeus, significa no princípio, é chamado de no princípio, e para nós é chamado de Gênesis por causa da tradução grega. E esse livro, ele foi escrito para ensinar ao povo de Israel a sua origem, a sua identidade e o seu propósito. Se vocês lerem com cuidado esses 5 primeiros livros, né, vocês lendo ali Êxodo, que conta a saída, presta atenção, não é que Moisés estava ali e tal, e Moisés foi e escreveu Gênesis, aí depois o povo de Israel foi cativo no Egito, aí depois eles saíram, aí Moisés escreveu Êxodo, aí depois escreveu Levítico, depois Números, depois Deuteronômio. Não foi assim, né? Na verdade, o povo de Israel, ele foi escravizado pelo Egito, passou 430 anos de escravidão, foi liberto por Deus, né? Isso, Êxodo conta a gente. Eles caminharam, atravessaram o Mar Vermelho, andaram 2 dias, pararam aos pés do Monte Sinai e lá permaneceram por cerca de 2 anos. Tudo isso que eu contei para vocês é de Êxodo 1 até Êxodo 19. Em Êxodo 19,
Deus ele desce no monte Sinai e se apresenta ao povo. E aí, os estudiosos pensam que foi nesse tempo de conversa entre Deus e Moisés que Moisés elaborou Gênesis. Porque eles passaram 2 anos ali no pé do monte Sinai. Então, nesse período de 2 anos, a maior parte, tanto dos estudiosos judeus, quanto de estudiosos protestantes evangélicos, entendem que foi ali que Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico e Números até o capítulo 11. E aí depois, quando Moisés vai peregrinando, 40 anos no deserto, é que ele conclui Números e Deuteronômio. Ele conclui, tecnicamente falando, ele nem concluiu, né? Porque Deuteronômio, não sei se os irmãos lembram, Deuteronômio vai terminar Moisés subindo no monte, olhando a terra prometida, e ele morre ali. A pergunta é, se ele morreu, quem foi que escreveu? Provavelmente foi Josué, quem escreveu, quem fechou o Pentateuco, né? Então, quando a gente está falando de Gênesis, a gente está falando nesse contexto de que o povo de Israel está acampado aos pés do Monte Sinai, nesse período de 2 anos, que Êxodo mostra lá no capítulo 19 e capítulo 20. Ou seja, qual foi o propósito de Moisés ter escrito esse livro? Foi mostrar ao povo que tinha sido liberto do Egito, que eles não eram um povo qualquer, mas que eles tinham uma origem, eles tinham uma identidade e eles tinham um propósito na terra. Então, quando nós lemos Gênesis, nós temos que ter isso em mente. Em primeiro lugar, esse livro ele foi escrito para o povo de Israel nesse contexto maior. Certo? Nesse contexto de trazer ao povo a sua identidade, já que eles eram escravos nesse período enorme de 430 anos. Certo? Então, meus irmãos, esse livro, o livro de Gênesis, assim, eu estou lendo um comentário, o comentário tem umas 790, 800 e poucas páginas, é grosso o comentário, verso a verso, né? E o comentário faz uma divisão do livro minuciosa, detalhe por detalhe. Mas, para a gente, esse livro pode ser dividido, o Gênesis é dividido em 2 partes. Capítulo 1 até o capítulo 11 é chamado de história primeva, né, ou história inicial. E capítulo 12 até o capítulo 50 é a história patriarcal. Essa é a divisão de Gênesis. Capítulo 1 a 11, a história inicial. Capítulo 12 a capítulo 50, a história dos patriarcas. Por quê? Porque Gênesis vai se preocupar em mostrar a origem do povo da aliança, dos israelitas. Como eles surgiram desde a formação de todas as coisas até a presença do pecado. Os irmãos já têm visto isso, quem está lendo aí Gênesis já tem visto que depois que Adão e Eva caíram, o pecado só aumenta, né? As desgraças só aumentam, nada diminui, só aumenta. E do capítulo 12 até o capítulo 50, você tem como Deus ele vai eleger um povo e formar nesse povo a sua identidade. Então é isso que vai ser narrado para nós, ou contado para nós em todo o livro de Gênesis, certo? Então nós entramos aí na nossa grande questão, né? Que é responder o que esse início tem a nos ensinar para hoje. O que esse texto todo que nós lemos, Gênesis capítulo 1, verso 1 até capítulo 2, verso 3, ele tem para nos ensinar. E, em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos que ele nos ensina que Deus ele é o Criador. Isso é muito claro. Talvez para nós que temos esse olhar mais contemporâneo do livro de Gênesis, talvez para nós isso fica... não, mas isso está muito óbvio. Mas lembrem, esse livro ele foi escrito para quem? Para um povo que viveu 430 anos numa civilização que acreditava que o jacaré que estava dentro do rio era uma divindade, que o urubu que ficava voando no céu era uma divindade,
que o faraó era uma divindade. Um povo que acreditava que tudo que existe sempre existiu. Que a natureza era a expressão da divindade. A água era uma divindade. O boi era uma divindade. As aves, os animais. E, inclusive, o rei do Egito, que a gente chama de faraó, ele era uma divindade. Então, nesse sentido, quando Moisés, ao escrever esse livro, ao escrever esse capítulo, primeiramente, ele quer dizer para esse povo, que estava acostumado a dizer que a natureza era uma divindade, ele vai dizer para esse povo, não, está tudo errado. Esse livro, ele abre as suas páginas, ensinando para o povo de Israel que Deus é criador. A natureza não é Deus. O jacaré lá não é Deus. O peixe não é Deus. O urubu voando não é Deus. Faraó não é Deus. Porque o Deus que está libertando esse povo, ele é o Criador. A palavra aí, né, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A palavra Deus aí é a palavra Elohim, né, que é a palavra mais comum para a tradução de Senhor ou Deus, né? E essa é uma afirmação que contraria todo o pensamento antigo, babilônico, cananeu, egípcio, assírio. Eles não entendiam, eles olhavam para a chuva e tinham medo da chuva porque era uma divindade. Então, Moisés está dizendo para o povo de Israel, olha, tá vendo a chuva? Vamos. Tá vendo como é grande o aguaceiro aí? Não causa medo? O povo causa. Pronto, saiu uma criatura. Isso não é uma divindade. Só existe um Criador. É Ele quem dá vida, quem cria, quem ordena, quem faz tudo. A criação não é Deus. Deus é diferente da sua criação. Essa é uma proposta extremamente única nesse sentido. Que até então no mundo antigo, e se você for estudar um pouco de história antiga, você vai ver que o povo hebreu, né, o povo de Israel, como está lá nos livros de história, né, o povo hebreu, ele é totalmente distinto de qualquer outro. Quem estudou história aqui sabe que o pessoal normalmente gosta de juntar a ideia de os cananeus, os hebreus, os mesopotâmicos, é tudo a mesma coisa, não tem nada a ver. Se você for ler os textos mesopotâmicos, cananeus e de outros povos, não tem absolutamente nada a ver com o que a proposta de Gênesis traz. Porque todos os outros deuses são expressão da natureza. Somente o Deus do povo de Israel, o nosso Deus, ele é criador. Inclusive, essa palavra, né, no princípio, Deus criou. A palavra criar aí é o verbo bará. Esse verbo, ele aparece poucas vezes no Antigo Testamento. E toda vez que ele sempre aparece atrelado à pessoa de Deus. Porque só quem cria é Deus. Daí você entende o susto dos apóstolos quando Jesus estava dando um cochilo no barco e eles com medo de morrer. Acorda aí, Jesus, a gente vai morrer. Aí Jesus acorda assim, né? O que foi, homem? Disse, rapaz, o barco, o senhor não está vendo, a gente vai morrer. Jesus olha para o mar e faz, ei, quieto, chuva, vem, parou. Aí os apóstolos, um olha para a cara do outro. Por quê? Porque eles liam Gênesis. E eles sabem que a natureza só obedece a quem? Ao Criador. Então se Jesus disse, ei, se aquieta, e o mar se aquietou, logo eles estão diante de quem? Do Criador. É aí que você entende o susto que os apóstolos tiveram. Então, essa afirmação de que Deus, no princípio, criou todas as coisas, né? E aí, como assim, pastor, todas as coisas? A expressão hebraica céus e terra, ela exemplifica justamente isso. Tudo que está em cima no céu e tudo que está embaixo da terra não são deuses, são criados por Deus. Isso é uma declaração que já diferencia a posição do povo de Israel, a nossa posição de todos os outros. Deus, ele é
e não necessita da sua criação, mas, muito pelo contrário, a criação necessita do Criador. Essa é outra verdade que a antiguidade nunca repetiu. Todos os outros deuses necessitam ser adorados, necessitam de sacrifício, necessitam de oferendas. Deus é o único que não precisa de nada, nem da própria criação. Isso é extremamente assustador. Não sei se os irmãos têm medo disso, né? Porque, tipo assim, Deus ele não precisa da gente. Isso dá um medo tão grande, né? Mas a gente se consola pelo fato de Deus ser bom e ser misericordioso e compassivo. Aí é o que a gente fica feliz, né? Ele olha sempre com compaixão, mas é extremamente assustador. Porque quando você... E aí as outras nações dominavam as suas divindades. Eu vou oferecer tanto sacrifício para eles fazerem o que eu quero. E Deus não é assim. Deus ele é indomável. Deus ele é criador. Ele não precisa e ele não necessita da criação. O povo de Israel e nós deveríamos crer e reconhecer que Deus é a causa da nossa existência. Porque, caso contrário, se nós abrirmos mão de que, não, a criação não foi Deus, foi uma obra do acaso, foi uma sucessão não intencional de moléculas que se juntaram e criaram vida e agora, apareceu a vida. Se você crer nisso, você nega necessariamente a intencionalidade de um Deus criador que planejou e criou todas as coisas. Israel deveria pensar assim e nós somos exortados pelo próprio texto também a pensar dessa forma. Mas em segundo lugar, esse texto ele nos ensina que Deus, além de ser criador, ele é ordenador de tudo. Em que sentido? Basta uma breve lida com atenção que nós vamos ver que Deus ele estabelece, ele ordena cada coisa no seu devido lugar. Deus ele gosta de ordem. A criação expressa a sua ordem, né? Eu fico muito preocupado às vezes quando eu vejo algumas igrejas, alguns irmãos dizendo assim, não. Olha, Deus ele vai lá e ele age no meio da igreja e não existe ordem na igreja. Não, cuidado com isso. Né? Não, o Espírito Santo é livre e ele faz o que quer. Cuidado com isso, viu? Porque se você disser que o Espírito Santo é livre e você entende livre como aquilo que não tem ordem, tome cuidado. Você está chamando Deus de desorganizado. E Deus não é desorganizado. Muito pelo contrário. Deus ele é extremamente, ele gosta de ordem, de organização, de beleza. É o que nós vemos aqui. Não vai dar tempo, por causa da nossa proposta, de analisar ponto a ponto aqui. Mas eu trouxe só um elemento interessante aqui. No hebraico, que é o idioma original que o texto foi escrito, existe um artifício literário chamado paralelismo. Quem estuda um pouquinho de hebraico sabe disso. Paralelismo. Existem 3 categorias de paralelismo, né? Paralelismo sinonímico, paralelismo antitético e paralelismo sintético. É simples. O paralelismo sinonímico, ou seja, ele fala a mesma coisa com palavras diferentes, né? Paralelismo antitético, ou seja, é contrário. Ele fala, ele diz uma coisa e ele depois fala o contrário, né? Na mesma frase. E existe o paralelismo sintético, que é o quê? Ele junta as coisas, certo? Ele pega partes distintas e junta. Pastor, eu não entendi nada. Calma. Você já leu e não prestou atenção. Esse texto aqui de Gênesis 1 até 31, ele é um texto que causa muita confusão, porque o pessoal não entende, ou pelo menos não é instruído por boa parte daqueles que ensinam, sobre esses elementos culturais da própria tradução do texto. Porque, por exemplo, presta atenção, você pega o primeiro dia, Gênesis 1, do verso 3 ao 5, está o primeiro dia, certo? O primeiro dia, ele é complementado por qual dia? Pelo quarto dia, que está lá em Gênesis 1, 14 a 19. No primeiro dia,
Deus faz separação entre os céus, né, cria a luz e faz separação entre as águas e o céu. E aí, no quarto dia, Deus vai lá e cria os seres que pertencem aonde? Os céus e as águas. O segundo dia, Gênesis 1, 6 a 8, ele é paralelo ao quinto dia, Gênesis 1, 20 a 23. No segundo dia, Deus faz aí essa separação das aves, da manhã, cria os luzeiros, e no quinto dia ele vai e faz o complemento, aí a partir do verso 20 a 23, ele povoa as águas. Então você tem sempre paralelos. O dia 3, Gênesis 1, 9 a 13, ele é paralelo ao sexto dia, que é Gênesis 1, 24 a 31. Então, se você lê assim, prestando atenção nesses detalhes, o primeiro dia, você tem Deus criando a luz, fazendo separação, não é isso? Entre luz e trevas. Aí, você tem lá, Gênesis 14 a 19, Deus cria os astros e as estrelas. Então, ele é como se ele... Pensem assim, no primeiro dia ele criou o céu. E aí o texto paralelo vai dizer que ele fez o quê? Fez o sol, a lua e as estrelas. Só que isso, na mente nossa, está dizendo assim, não, mas está desencontrado. Porque no primeiro dia ele fez separação do céu e só no quarto dia que ele fez os astros. Então está errado. Está errado porque você está lendo com a cabeça e com os olhos ocidentais. Se um judeu pegar isso aqui e ler, ele mata isso logo. É porque é um paralelo. Então, o judeu sabe que o primeiro dia é paralelo do quarto. Aí, no segundo dia, está aí Gênesis 6 a 8, ele vai criar o firmamento, né, ou seja, os céus, faz separação entre águas e águas, e aí as águas de baixo, o céu em cima. Esse é o segundo dia. Aí, o paralelo do segundo dia é o quinto dia, Gênesis 1, 20 a 23. Aí ele cria as aves e os peixes. E o terceiro dia, que é Gênesis 1, 9 a 13, não é isso? Aí ele vai ser paralelo com Gênesis 1, 24 a 31, que quando Deus faz as ervas produzirem, os animais domésticos e selvagens, ou seja, ele preparou o ambiente para que ele criasse os animais. Então, isso é paralelo. Isso é poesia hebraica. Então, pastor, peraí. Então quer dizer que nada disso é real. Tudo é poesia. Não. É uma poesia que está narrando um fato histórico. Na cabeça de um judeu ocidental, de um judeu oriental, e os paralelos funcionam. Eles entendem, isso é um artifício literário, poético, descritivo, narrativo e histórico ao mesmo tempo. E isso é muito legal porque vê que mostra Deus que ele pensou em cada local aqueles seres determinados para aquele local. Ele não fez uma vaca para a vaca voar. Ele fez a vaca para habitar onde? Na terra onde ele fez crescer a grama. Tá lá, ele cria o céu, faz separação entre céus e põe o quê? Põe lá os luzeiros, as estrelas, os planetas direitinho. Imagina se ele botasse o planeta no mar. A gravidade mataria todo mundo, e fora que dependendo do tamanho do planeta, ia destruir a gente. Então, você vê que existe uma intencionalidade, uma inteligência, um propósito, uma ordem nas coisas criadas. Isso mostra para nós que Deus, ele é extremamente ordenado e a sua vontade estabelece todas as coisas. Isso para um povo que passou 430 anos de escravidão, que dependia dos seus algozes, quando podia acordar, quando podia levantar, o que ia comer, o que ia fazer, eles não sabiam qual era a origem deles, qual era o propósito deles, qual era a vontade dos deuses para eles. Isso aqui iluminou os olhos do povo de Israel, porque disse a eles quem eles são e quem os fez e para que eles foram feitos.
Isso dava ao povo de Israel uma sensação de pertencimento. Mas, em último lugar, além de nos ensinar que Deus é criador e que Ele é ordenador, o texto de Gênesis ele nos ensina que Deus deu significado a tudo. Isso é o mais maravilhoso aqui. Meus irmãos, a natureza, como eu já falei anteriormente, ela não é Deus, nem são deuses. E outro detalhe, a natureza não possui vontade. Vou dizer de novo, a natureza, ela não é Deus, ela não é a expressão de nenhuma divindade, de nenhum Deus, né, de nenhum desses deuses pagãos, e a natureza, ela não tem vontade própria. No mundo antigo, os rios têm vontade, o mar tem vontade, né? Eu vou dar um exemplo contemporâneo, posso? Né? Moana. Todo mundo viu aqui já. Quem assistiu Moana? A água tem vontade, o mar tem vontade, os céus têm vontade, os passarinhos têm vontade. Bom, isso é cultura pagã. No cristianismo, Deus se revelando ao seu povo, ele está dizendo que a natureza é um ser que obedece à intenção e à vontade do seu Criador. Por isso que é Deus quem dá significado às coisas. Meus irmãos, isso é tão interessante. Vocês prestaram atenção que Gênesis 1, 2, Gênesis 1, 14 a 19, lá quando Deus cria o céu, quando Deus faz separação do céu e cria o sol e a lua, prestou atenção que Deus não chamou sol e lua? Como é que o texto diz? Luzeiros. Aí você pensa assim, oxe, Deus não sabia que o nome do sol era sol e que da lua era lua, não? Lógico que ele sabia. Mas por que ele não chamou? Sabe por que ele não chamou? Porque o povo de Israel passou 430 anos no Egito. E para o povo egípcio, o sol é quem? É o deus Ra. Então, se ele botasse o nome Sol, o povo de Israel ia dizer o quê? Ah, é um deus. E aí, o autor aqui, inspirado pelo Espírito Santo, foi lá e disse assim, não vou botar. Não vou botar. Porque o Sol, ele é o quê? Ele é uma divindade? Não, ele é criatura. E quem é que deu esse significado ao Sol? O Criador. Ele é apenas um luzeiro. Ainda tem utilidade. Para quê? Para iluminar o dia, contar os anos, as estações, as plantações e para marcar o tempo. Então Deus, ele olha para a criação e diz assim, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e você vai fazer aquilo outro. Então isso, meus irmãos, mostra para a gente uma intencionalidade de significado. Outra coisa maravilhosa é que os dias eles só vão ganhar importância porque Deus é quem diz. Inclusive o sétimo dia. Imagine, você é escravo. Escravo não tem vontade. Escravo não tem dia de folga. Escravo não tem desejo. Escravo é um objeto que serve a um propósito. E quando acabar esse propósito, morreu, joga em qualquer canto. E aí Deus diz o quê? Vai ter um dia que vocês vão descansar. Por quê? Porque eu descansei. Eita, Deus estava cansado. Não. A ideia aqui, os comentaristas dizem, é que Deus traz duas ideias com o sétimo dia. Gênesis 2, 1 a 3. Primeiro, que Deus, ele é o quê? Ele é Senhor do tempo. Quer dizer, quem manda vocês descansar sou eu. Porque quem manda no tempo não é o sol, nem a lua. Eles são criaturas. Eu sou criador. Então, se eu estou dizendo que é para descansar, que é para santificar, que é para que eu estou abençoando e santificando esse dia, é porque eu estou dizendo. Quem dá significado ao tempo e ao dia e às estações e o propósito de todas as coisas que sou eu, o Senhor. É isso que Deus está dizendo para o povo de Israel. Mas em segundo lugar, o que é mais interessante aqui, e daria uma série de estudos só sobre isso, é que muitos teólogos dizem que, na verdade, Gênesis 2, 1 a 3, é Deus dizendo assim, ó, eu criei o tempo e o espaço para que eu viesse habitar com vocês, para que eu viesse
morar com vocês. É a ideia do tabernáculo da criação. A criação é um tabernáculo perfeito onde Deus revela a si mesmo a sua criação. E aí você entende, né? Quando Jesus vai nascer, a profecia diz o quê? Que ele será chamado o quê? Emanuel, que é o quê? É Deus conosco. É a mesma coisa da criação. Deus criou tudo para habitar conosco. Cristo veio para quê? Para habitar conosco. É o mesmo Senhor, né? É o mesmo Deus que quer estar conosco eternamente. O homem, eu já estou caminhando para o final, o homem ele só ganha significado e propósito também a partir da sua identificação, versos 26 a 30 do capítulo 1. Por que o homem é importante? Porque ele é o único ser criado que recebe o título de quê? De ser imagem e semelhança do seu Criador. Não há outra forma, não há outra coisa criada que se assemelhe ao ser humano. Nem as estrelas, o sol, as galáxias, ou qualquer coisa que você pensar aí de tão maravilhoso na criação, nada se compara ao homem. Porque somente ao homem foi dado essa designação de imagem e semelhança do seu Criador. É tanto que se você lê, o homem ele recebe a tarefa, ou seja, ele recebe o trabalho, e aí você tem toda aqui uma teologia do trabalho, né? O pessoal acha que Adão e Eva ficavam só deitados numa rede, né? Uma rede lá no Jardim do Éden, se balançando, sem fazer nada. Não, isso aí é totalmente equivocado. Na verdade, Adão e Eva, eles foram chamados a sujeitar, no caso, governar, como representantes do Criador. Então, o cultivo, o cuidado, a proteção de toda a criação, ela foi dada ao homem porque este é a imagem do Criador, que criou e ordenou todas as coisas. O homem deve expressar, portanto, esse cuidado e essa ordenação das coisas. Certo? Então, tudo que existe, e esse é o último ponto, né? Tudo que existe só ganha significado em Deus. Nesse sentido, se as pessoas buscam sentido e significado em si mesmos. Isso é muito interessante. Todas as religiões asiáticas, orientais, elas dizem o quê? Né? Não, busque em si mesmo. Olhe para dentro de você, que você vai encontrar a paz, que você vai resolver. Isso é tudo balela. O texto de Gênesis diz para o povo de Israel, diz para nós e diz para esse mundo que busca sentido e significado a todo custo nas coisas. Gênesis está dizendo o quê? Que você só vai encontrar sentido, significado e identidade quando você se voltar